Imagina só um mundo sem prisões como as que a gente conhece hoje. Um lugar onde o único erro, um acidente, pudesse custar uma vida em vingança imediata. Como é que uma sociedade antiga lidaria com isso? Pois é, vamos explorar uma solução fascinante, um sistema jurídico super sofisticado, pensado para dar asilo e garantir um julgamento justo. Então, vamos lá. A questão aqui é central, é dramática e, no fundo, bem universal, né? Como diferenciar um assassinato premeditado de uma morte que foi sem querer? E mais importante, como uma sociedade podia intervir para quebrar aquele ciclo sem fim de vingança, as famosas rixas de sangue, que podiam dizimar famílias por gerações. Para a gente entender como eles resolveram isso, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a base de tudo, as cidades dos levitas. Depois, a gente entra no conceito de refúgio. Em seguida, a diferença crucial entre acidente e intenção. Vamos também conhecer a figura do vingador do sangue e, por fim, ver como funcionava o processo de julgamento e liberdade. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender a infraestrutura por trás dela. E tudo começa com uma tribo bem específica e as cidades deles, os levitas. Olha só que interessante. Os levitas, que era a tribo sacerdotal de Israel, eles não receberam um território contínuo como as outras tribos. Em vez disso, foram distribuídas para eles 48 cidades, espalhadas por toda a nação. Isso acabou criando uma rede, sabe? Uma rede descentralizada que se tornaria a espinha dorsal de todo esse sistema de justiça. E aqui está o pulo do gato. 6 dessas 48 cidades não eram só um lugar para os sacerdotes morarem. Elas foram separadas por uma função jurídica muito importante, que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver agora. E isso nos leva direto para a grande inovação desse sistema. Essas cidades especiais ficaram conhecidas como cidades de refúgio, um conceito que mudou completamente as regras do jogo da justiça daquela época. Mas afinal, o que era uma cidade de refúgio? Pensa num santuário legal. Se alguém matasse outra pessoa por acidente, sem querer mesmo, essa pessoa podia correr para uma dessas cidades. Lá dentro, ela estaria protegida da vingança imediata, ganhando um tempo precioso para que um julgamento formal acontecesse. Era basicamente um freio no ciclo de violência. E a localização delas não era por acaso, era tudo estratégico. 3 cidades a leste do Rio Jordão e 3 a oeste, na terra de Canaã. Isso garantia que sempre haveria uma cidade por perto, não importava onde o incidente tivesse acontecido. E o mais incrível, o acesso era universal. O direito ao refúgio valia para todo mundo que vivia ali, fossem israelitas, estrangeiros ou até mesmo moradores temporários. Tá, mas aí vem a grande questão. Como se decidia quem tinha direito a essa proteção? Tudo se resumia a uma única, mas fundamental distinção jurídica: a intenção por trás do ato. A lei tentava ser extremamente clara. De um lado, o homicídio intencional. Usar uma arma de ferro, uma pedra grande o bastante para matar, um objeto de madeira mortal, ou, e isso é crucial, agir por ódio com inimizade. Já do outro lado, o homicídio por engano, um empurrão de repente, sem briga, atirar alguma coisa sem mirar em ninguém, ou, sei lá, uma pedra que cai acidentalmente em cima de alguém que não foi visto. A lei dava exemplos bem concretos para guiar o julgamento. Agora, para a gente entender a urgência de correr para uma cidade de refúgio, precisamos conhecer uma figura central nesse drama todo: o Vingador do Sangue. O Vingador do Sangue não era um justiceiro agindo por conta própria, fora da lei. Pelo contrário, era um papel reconhecido pela lei que geralmente cabia ao parente mais próximo da vítima. Era a responsabilidade dele executar a justiça sobre um assassino condenado, restaurando o que era visto como a honra da família e o equilíbrio da comunidade. Essa citação direta da fonte mostra o peso da situação. Para um assassino culpado, não tinha escapatória. A ameaça do Vingador do Sangue era real, imediata e letal. Isso explica por que a corrida para a cidade de refúgio era literalmente uma corrida pela vida. Então vamos para o processo em si. O que acontecia quando a pessoa chegava, sem fôlego e apavorada, nos portões da cidade de refúgio? Qual era o caminho até uma possível liberdade? O processo era bem claro, bem estruturado. Primeiro passo, a fuga para a cidade mais perto. Segundo, o julgamento, feito perante a comunidade, a tal congregação que ia avaliar as provas. Terceiro passo, a sentença. Se a pessoa fosse considerada inocente de maldade, a pena não era a liberdade, mas sim a obrigação de ficar dentro dos limites da cidade de refúgio. O quarto passo era a anistia, que só acontecia num evento bem específico, a morte do sumo sacerdote da época. E, finalmente, o quinto passo, só aí a pessoa podia voltar para casa em segurança.
E esse ponto era crítico. A proteção tinha uma condição. Se a pessoa em refúgio saísse dos limites da cidade antes da morte do sumo sacerdote, a proteção legal acabava na hora. O vingador do sangue passava a ter o direito legal de executar a justiça ali mesmo na rua. Era uma espécie de exílio com regras muito claras. Por trás de todas essas regras existiam princípios bem mais profundos. O objetivo final era purificar a terra, porque o derramamento de sangue inocente era visto como uma contaminação, tanto espiritual quanto física. A vida era considerada tão sagrada que não existia fiança. Nenhum dinheiro podia ser pago para livrar um assassino ou para comprar a saída antecipada do refúgio. Isso tudo mostra que a justiça não era um problema particular, mas uma responsabilidade de toda a comunidade. Resumindo, o que a gente vê aqui é um sistema jurídico impressionante para a época. Ele pegou aquele instinto humano básico de vingança e o canalizou para um processo público controlado pela comunidade. O foco mudou da retaliação cega para a análise da intenção, sempre buscando manter a ordem social e a santidade da vida. Isso tudo, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que um sistema legal de milhares de anos, com suas ideias de asilo, de responsabilidade da comunidade e essa forma tão única de anistia, será que ele pode oferecer alguma perspectiva para os nossos debates de hoje sobre justiça, sobre misericórdia e sobre o papel da comunidade na recuperação das pessoas? É algo a se pensar.